Salve, estamos no ar com o podcast Desobediência Sonora, edição 167. Desta vez com Felipe Correia falando sobre a história de Mikhail Bakunin, entrevista que foi ao ar pela Rádio Antena Zero no dia 4 de outubro de 2018. Todas as quintas vão ao ar os programas Desobediência Sonora, às 18 na Rádio Antena Zero com novas entrevistas e das 22 à meia-noite na Rádio Comunitária Cantareira, com seleção musical em nosso arquivo de podcast. Mais sobre nosso trabalho no desobedienciasonora.milharal.org. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E a gente tá aí nos momentos difíceis de conjuntura aí do Brasil. E a gente vai falar hoje de um revolucionário aí de um tempo atrás que se chama Mikhail Bakunin. E para falar desse assunto, a gente tá aqui hoje com o Felipe Correia. E o Felipe Correia, ele estuda no Instituto de Teoria e História Anarquista, o ITA, e é militante da CAB, que é a Coordenação Anarquista Brasileira. E valeu, Felipe, por ter colado para trocar essa ideia aí nesses momentos difíceis de paranoia e histeria coletiva. É isso aí, obrigado. Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite e espero poder contribuir aí com mais essa fala. E, cara, quem que foi esse Bakunin aí que todo mundo tanto fala, que a polícia procurou ele lá no Rio de Janeiro um tempo atrás aí? O nome dele era Mikhail Alexandrovich Bakunin, né? Ele viveu entre 1814 e 1876, então é um personagem aí do século XIX, e ele ficou muito conhecido pela história do próprio anarquismo, né? Ele é hoje considerado um dos grandes anarquistas, né? Teve uma disputa famosa com o Marx na Associação Internacional dos Trabalhadores, e o que pouca gente sabe é que ele virou anarquista só no final da vida, né? Ele teve um período do início da vida envolvido com a filosofia, depois teve um outro período em que ele se dedicou à causa da emancipação nacional dos eslavos, e finalmente ele adere à causa do socialismo e um pouquinho adiante ao anarquismo, que vai ser a sua causa até o final da vida, né? Então é por isso que ele é muito conhecido. Ele foi um homem de ação importantíssimo, mas também tem uma contribuição teórica significativa e que tem muito a dizer aí para os dias de hoje. E, cara, como que foi a aproximação dele com o Proudhon e o Marx? Então, o Bakunin ele tem um período, né, durante os anos 1840, que ele vai viver em Paris, na França, né? E é nesse momento que ele tem um contato mais significativo com o comunismo e o socialismo. Esse contato já havia começado em 1843, quando ele conhece o Weitlin, né, o comunista alemão, né, que inclusive influenciou o Marx, entre outras pessoas. O Weitlin tem uma influência, né, não só da sua produção intelectual, mas também do próprio contato com ele. E é nesse contexto, entre 1844 e 1847, que o Bakunin vai conhecer o Proudhon e o Marx, né? Proudhon, pra quem não sabe, é o carinha lá que da frase famosa, a propriedade é o roubo. É isso aí, o Proudhon ele publicou em 1840, né, aquele livro chamado O que é a Propriedade, e ele era definitivamente, na França, um personagem de muito destaque, né? O seu livro teve muito impacto na sociedade francesa em geral e nos trabalhadores em particular. E nesse livro, que como você bem disse, ele fala essa frase aí que ficou guardada na história, né, a propriedade é um roubo, ele vai fazer uma crítica da exploração do trabalho, da desigualdade do capitalismo, e ele vai falar nessa e depois em outras obras um pouco sobre sua concepção de federalismo, né, de uma organização política Estado. E isso vai ter muita influência para o Bakunin, né? Em particular, quando ele vai defender o seu eslavismo revolucionário, esse eslavismo, que ele vai chamar um pouquinho adiante de pan-eslavismo, era um eslavismo federalista, né? Ele vai defender essa fórmula do Proudhon aplicada ao campo dos conflitos nacionais. E o Proudhon tinha esse destaque muito grande, foi admirado, foi lido pelo Bakunin, assim como o Marx, né? O Marx era um personagem nessa época ainda com menos destaque que o Proudhon, mas as suas concepções materialistas, socialistas, o seu ateísmo, né, também tiveram certa influência sobre o Bakunin.
que, diferentemente do Proudhon, com o qual ele tinha uma afinidade grande, com o Marx a afinidade nunca foi muito grande, mas ele sempre admirou, teve um certo respeito e alguma influência do Marx. Mas é importante colocar que nesse período dos anos 1840, por mais que o Bakunin tenha tido contato com o Proudhon e com o Marx, ele não se engajou diretamente na causa socialista. Esse momento era o momento em que ele saía da filosofia e passava a se dedicar à questão nacional, ao processo de libertação dos poloneses e depois dos eslavos. A questão social aparecia como plano de fundo, mas não era a prioridade. Ele vai voltar ao Proudhon e ao Marx mais tarde, e essa influência ali dos anos 40 vai ser sentida. Bom, vamos ouvir aí uma música. Hoje a nossa trilha vai ser baseada no disco de uma banda lá de Goiás, os Senhores, e esse disco é o Balões de Ar, e a história parece praticamente uma ópera punk, na verdade. Pega as várias músicas, compõe uma história que é uma distopia, e aí um dos personagens é o próprio Mikhail Bakunin. Então vamos ouvir agora o som aí, Balões de Ar número 1. Conseguissem inventar um jeito de extrair da atmosfera todo o ar, e a gente não pudesse simplesmente respirar. Se a indústria produzisse bilhões de balões de ar e toda e qualquer pessoa para respirar inevitavelmente tivesse que pagar. Todo mundo trabalhasse pra poder comprar todo dia 1 ou 2 balões de ar. Se os pulmões começassem a falhar, se tentasse puxar, mas o ar não pudesse entrar, o que você faria? O que você faria? Você decretaria guerra contra os donos da atmosfera, porque se recusa a fazê-la contra os donos da terra. O que você acha insano fazerem com a atmosfera? Já fizeram há milhões de anos com a água e com a terra. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que toca não só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Hoje a gente tá aqui com o Felipe Corrêa trocando uma ideia aí sobre a vida e a obra do Bakunin, um anarquista aí clássico. E a gente acabou de ouvir a música dos Senhores, Balões de Ar número 1. Felipe, como que foi a participação dele nas barricadas de 1841 e 1849 e a defesa dele no caso dos eslavos, que foi, acho que a entrada dele mais ou menos na vida da luta? Então, esse contexto, né, das revoluções que agitaram a Europa em 1840 e 1849, esse período que muita gente vai chamar de Primavera dos Povos, ele teve uma participação muito importante do Bakunin, né? Como vocês sabem, aquele momento, né, ele reuniu duas grandes bandeiras, né, uma que a gente conhece mais, que é essa bandeira que foi descrita e estudada pelo Marx, da questão social, ou seja, se tratava daquela disputa ainda de classes, né, em que a burguesia tentava se estabelecer como classe dominante, né, efeitos ainda da própria Revolução Francesa, mas teve um outro lado, em geral menos falado, mas foi muito importante, que foi o lado da questão nacional, ou seja, várias nacionalidades buscando a sua própria emancipação, um questionamento grande, né, dessa opressão, da dominação nacional, dos processos de imperialismo que vigoravam ali. E o Bakunin, apesar de ter, né, como pano de fundo essa questão social, ele vai se dedicar mesmo à questão nacional, né?
A primeira causa da vida dele é a causa dos poloneses, né? A Polônia era um país que havia sido submetido a alguns grandes impérios, dentre eles a própria Rússia, e o Bakunin, cansado da filosofia, vendo os limites da própria filosofia, ele decide se engajar nessa causa nacional, buscando a libertação dos poloneses, né? Em seguida, ele passa da bandeira dos poloneses em particular para os eslavos em geral, né? Então, ele vai militar em favor da liberdade dos povos russos, ucranianos, poloneses e vários outros ali da região, principalmente em relação aos grandes impérios da Rússia e da Áustria, né? Então, ele vai desenvolver uma crítica do imperialismo desses países e vai defender uma proposta de libertação nacional, que ela é revolucionária, ela é federalista, ela não se baseia num nacionalismo restrito de defesa de um país, de um estado ou de um organismo político formal, e vai propor, né, um regime em que os eslavos possam se libertar da opressão dos impérios sem a criação de um novo estado. Eu acho que tem um paralelo que talvez possa ser até legal, tem alguma relação com uma discussão de um setor importante dos curdos hoje em dia, que é essa ideia de uma libertação nacional que não necessariamente aponte para a construção de um novo Estado, né? E o Bakunin, além da sua produção escrita, ele vai ter uma participação enorme em alguns episódios importantíssimos aí da Primavera dos Povos, né? Eu listaria em primeiro a Revolução de Fevereiro de 48 na França, né? Então ele participa como um lutador de armas à mão, né? Como uma pessoa que vai estar tentando articular essa questão nacional com a questão social. Depois ele vai participar da Insurreição de Praga em junho de 1848, que acontece logo depois de um primeiro congresso que reuniu todos os eslavos da Europa, né, um setor importante desses eslavos para articular um programa futuro, um programa de intervenção na realidade, e logo no último dia desse congresso estoura uma insurreição encabeçada ali por operários e estudantes, né, e o Bakunin se engaja novamente nessa insurreição, tendo um trabalho importante aí, organizativo e mesmo de liderança no campo militar. Nessas insurreições, a gente pode dizer que ele teve um papel de militante, de organizador, em algumas delas papel inclusive de liderança militar, né, participando aí das lutas de massa, das barricadas e mesmo das lutas armadas, né. Ele programa, na passagem do ano de 1848 para o ano de 1849, uma insurreição na Boêmia, que acaba não se concretizando, e finalmente ele participa, em maio de 1849, de uma insurreição ocorrida em Dresden, que ele vai encabeçar ali o comando militar dessa insurreição, quando o povo combatia o governo para promover maior democracia, né, naquela sociedade, né. E foi justamente depois dessa insurreição, quando ela havia sido vencida, quando Bakunin descansava num hotel com um outro companheiro, que ele foi preso, e assim ele vai permanecer durante um longo tempo da sua vida. Bom, vamos ouvir aí mais um som dos senhores do disco Balões de Ar. A música é Mikhail, e aí a gente volta para trocar essa ideia aí. Ficou legal, certo? Quem é esse homem que deixou tudo que tinha, que levava a vida de um rei como a minha? Não nasceu pra trabalhar, mas se pôs a labutar, infiltrado feito um rato na indústria de balões de ar. Quem é esse homem que conversa sobre o mundo, de olhar distinto e de olhos bem profundos? Agora anda com os mendigos e os desclassificados, vive no meio do povo aprendendo seus ditados. Me diz quem é esse homem. Eu vi a esperança ressurgir
surgir. Nas lágrimas que o homem derramou, pelas palavras ternas de Micael, ao povo pobre e trabalhador. Eu vi o povo inteiro levantar, foi só cruzar os braços e parar. Não se produz mais balões de ar, os ricos também não vão respirar. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente tá aqui com Felipe Correia, trocando uma ideia sobre a história da vida e da obra do Bakunin. E aí, cara, sempre uma coisa que se fala aí e é realmente impressionante é o tanto de vezes que o Bakunin foi preso, exilado e as fugas que ele fez. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É meio curiosidades, mas realmente a fuga dele é absurda, espetacular, assim, parece um filme. É mesmo, pô. Ele teve um período longo aí de prisões e de exílio, né? Foram 12 anos em que ele vai ser preso. Primeiramente numa fortaleza que chama Fortaleza de Königstein, entre 1849 e 1850, na própria cidade de Dresden, ali, que era na Saxônia, região da Alemanha. E ali ele vai ser condenado à morte pela primeira vez e depois vai ter a sua pena comutada, né, por a prisão perpétua. Saindo dali, ele vai ser entregue às autoridades de Praga para ser julgado pela Áustria. Ele fica na Basílica de São Jorge ali entre 1850 e 1851, e em função de um boato de que havia uma operação para resgatá-lo, ele vai ser transferido para uma fortaleza chamada Fortaleza de Olmütz ou de Olomouc, né? E é onde ele vai permanecer esse ano de 1851, ali ainda na Morávia, dentro da Áustria, né? Ali, para vocês terem uma ideia, ele vai ficar acorrentado nas paredes durante praticamente 6 meses, né? Aquilo vai prejudicar muito a saúde dele e ele vai ser condenado à morte pela segunda vez, né? E pela segunda vez a sua pena vai ser comutada para a prisão perpétua, porque existia um interesse das autoridades alemãs e austríacas que ele fosse entregue para as autoridades russas, onde ele já havia sido condenado ali no começo dos anos 1840, né? Essa fortaleza é aquela que vários famosos foram presos, vários... Isso, Kropotkin foi preso lá, Dostoiévski, Então é uma fortaleza muito conhecida ali em São Petersburgo, né? E justamente os governos da Alemanha e da Áustria quiseram entregar o Bakunin para as autoridades da Rússia, que estavam fazendo essa reivindicação em função da condenação anterior dele, e ele vai ser enviado para lá, vai ser colocado numa solitária, e essa solitária vai judiar muito da saúde dele, né? Então ele vai ter inúmeros problemas de saúde, vai ter escorbuto, que é aquela doença que dá em função dos problemas alimentares, vai perder todos os dentes, né? Vai ficar com dores no corpo, zumbido nos ouvidos e etc. Ele chega até a pensar em se matar, comunica a família, como é que a família poderia ajudar ele nesse sentido. E ele acaba, a convite do próprio czar, o Nicolau, escrevendo uma confissão, né, a pedido do czar, em que basicamente ele conta a sua trajetória, fala sobre as suas ideias, e o czar, em função das suas posições, resolve não aceitar, né, isso como um pedido de desculpa e resolve não libertá-lo, né. Depois disso, ele vai ser transferido para a fortaleza de Schlesselburg, ou Oreshek, depende de como as pessoas às vezes se referem ao nome, na região também ali mais ou menos próximo a São Petersburgo, na Rússia. Só que acontece que o Nicolau, o czar, ele vai falecer em 1855. Assim que o Alexandre assume, Alexandre II, né, ele vai anistiar praticamente todos os presos políticos. O Bakunin é um dos únicos, né, que vai permanecer preso.
E de qualquer forma, o Bakunin novamente, né, se remete a esse czar, contando da sua dura realidade e pedindo para que a sua prisão perpétua fosse trocada por trabalhos forçados no exílio na Sibéria, né? E o czar aceita, e o Bakunin finalmente, em 1857, ele vai para a Sibéria, onde ele trabalha, né, em inúmeras funções, onde ele conhece a Antônia e se casa com ela, né, vai ser a sua esposa até o final da vida, e onde ele planeja sua fuga, que vai se concretizar em 1861. Né? Essa fuga, como você mesmo disse, ela é espetacular, né, porque o Bakunin, imaginem vocês, ele sai da Rússia, ele desce de barco, né, pela região da Sibéria até chegar no Japão. Do Japão, novamente de barco, ele vai até a costa oeste dos Estados Unidos, foge pelo Panamá, chega ali em Nova York, na costa leste, contata os companheiros dele, né, dentre eles o Alexandre Herzen, né, um russo revolucionário muito conhecido também, que vivia em Londres, e o Herzen vai ajudá-lo com dinheiro para que ele pudesse percorrer esse último caminho da fuga, e ele chega em Londres, né, no finalzinho de 1861, animado para retornar à militância. Né? A gente não falou muito disso, mas a vida dele, apesar do Bakunin ter vindo de uma família de nobres, foi sempre uma vida muito dura do ponto de vista financeiro. Ele foi praticamente o que a gente poderia chamar hoje de um revolucionário profissional, então ele nunca teve ingressos aí financeiros significativos, e tanto a fuga quanto o período de prisões, quanto a sua vida, né, antes e depois das prisões, em geral vai ser sustentada ali por alguns pequenos trabalhos, por ajuda de amigos, de familiares, né, da militância. Foi assim que ele sobreviveu, foi assim que ele fez essa fuga e finalmente se libertou aí na passagem de 1861 para 1862. E você tem uma noção de quanto tempo durou essa fuga? Durou mais ou menos uns 6 meses, né? Então ele quase deu a volta no mundo, né? Porque imaginem, ele saiu de uma ponta ali da Europa para chegar na outra ponta. Ele sai da Europa Oriental para chegar na Europa Ocidental, né? E ele faz essa fuga em 6 meses. Uma fuga que só não foi mais rápida porque esse período de dinheiro e etc. era um período que, na verdade, tomava muito tempo. Ele precisava escrever cartas, as cartas demoravam para chegar. Por exemplo, esse dinheiro do Herzen, ele tinha que dar o número de um banco em Nova York para ele mandar o dinheiro. Aí ele mandava, né? Depois você tinha que esperar tudo isso. Então, foi um processo que demorou 6 meses, mas muito em função também dessa negociação de dinheiro, dos barcos que eventualmente ele conseguia entrar. Isso exigiu que ele se disfarçasse, fingisse algumas vezes ser um negociante russo. Ele conheceu um padre ali, que também ficou impressionado com a história dele, ajudou com dinheiro e etc. Então, ele tinha essa característica de ser uma pessoa muito sedutora, né? Ele acabava conversando, ele trazia muito as pessoas, ele influenciava muito as pessoas que estavam em torno dele. E isso valia também não só para a militância, mas para todo cidadão comum, né, a família e outros que faziam parte aí do seu círculo de relações. Bom, vamos ouvir então aí mais um som dos senhores ainda. A música é A Lei da Gravidade, e a gente vai pro intervalo e já volta para continuar trocando essa ideia com o Felipe Correia sobre o Bakunin. Não vou respirar. Só obedeço a lei da gravidade, porque ela é inevitável. Não reconheço nenhuma autoridade que seja aceitável. Só obedeço a lei da gravidade, porque ela não me foi imposta por nenhuma autoridade, nenhum posta igual a mim. Se eu pudesse romper as leis da cidade, eu iria impor só a gravidade a todos que acham acima de mim. Tudo que sobe um dia tem que cair. O meu limite é a lei da natureza. Não me venha com a sua certeza. A luta é difícil, mas um dia ela vai
Quando os de baixo se movem, os de cima caem. Só obedeço a lei da gravidade, porque ela é inevitável. Não reconheço nenhuma autoridade que me seja aceitável. Só obedeço a lei da gravidade, porque ela não me foi imposta por nenhuma autoridade, enfim, nenhum bosta igual a mim. Se eu pudesse romper as leis da cidade, eu iria impor só a gravidade a todos que acham acima de mim. Tudo que sobe um dia tem que cair. O meu limite é a lei da natureza. Não me venha com a sua certeza. A luta é difícil, mas um dia ela vai. Quando os de baixo se movem, os de cima caem. O meu limite é a lei da natureza. Não me venha com a sua certeza. A luta é difícil, mas um dia ela vai. Quando os de baixo se movem, os de cima caem. Não me venha com a sua certeza. A luta é difícil, mas um dia ela vai. Quando de baixo se movem, os de cima caem. O meu limite é a lei da natureza. Não me venha com a sua certeza. A luta é difícil, mas um dia ela vai. Quando de baixo se movem, os de cima caem. Quando de baixo se movem, os de cima caem. Quando de baixo se movem, os de cima caem. Os de baixo se movem, os de cima caem. Os de baixo se movem, os de cima caem. Acho que eu estou diminuindo de tamanho. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente tá aqui com o Felipe Correia falando sobre a vida e a obra do Bakunin. E aí, voltando aqui para as perguntas, o que foi a chamada Fraternidade Internacional e a Liga da Paz e da Liberdade? E ela teve alguma relação com a AIT, que a gente conhece como Internacional Comunista, né? A Internacional Comunista que se chamou sempre ou... Em geral, AIT significa Associação Internacional dos Trabalhadores e que depois, né, em função de outras internacionais aí, a segunda com pouca participação anarquista, a terceira com nenhuma, né, se passou a chamar essa Associação Internacional dos Trabalhadores de Primeira Internacional. Internacional Comunista, às vezes os marxistas chamam. Primeira Internacional também a gente pode questionar um pouco até que ponto existe continuidade de uma para outra, né? Mas acho que se referindo como internacional é isso aí, né? A pergunta é legal porque a Fraternidade Internacional foi a primeira organização política fundada pelo Bakunin assim que ele chegou na Itália. Então quer dizer, ele concretizou a fuga dele entre 1862 e 63. Ele continuou se dedicando à causa dos eslavos, né? Os historiadores até falam uma questão um pouco curiosa, né? Ele permaneceu 12 anos preso, ele volta como se ele tivesse em 1848, 1849 com a mesma discussão, com as mesmas propostas, só que ao longo desses 2 anos ele vai vendo que o mundo mudou, né? E uma ruptura importantíssima na sua vida é a saída para a Itália de 1864, quando ele vai aderir realmente a essa bandeira do socialismo que ele teve contato durante vários momentos da sua vida, mas que ele vai passar a defender de maneira muito mais enfática aí a partir desse período. A Fraternidade Internacional foi essa organização política internacional que ele funda, né, nesse próprio ano que ele chega na Itália, e que vai sendo construída nos próximos anos. Vai ter um programa, claro, né, aquele textinho que a gente conhece aqui no Brasil, o Catecismo Revolucionário, é uma parte, né, do programa dessa organização. E a primeira oportunidade que a fraternidade vai ter para intervir no debate público vai acontecer no chamado Congresso da Paz e da Liberdade. O que estava acontecendo na Europa ali naquele momento?
existia já desde esse momento tensão grande entre a Prússia e a França, né, que depois vão culminar lá em 1870 na Guerra Franco-Prussiana. Nesse momento não havia ainda a guerra, só uma tensão militar, e alguns democratas resolvem organizar na Suíça um congresso para promover a paz e a liberdade, né? O Bakunin se apresenta ali com alguns outros companheiros, né, nesse congresso. Imagine que nesse congresso houve presenças aí importantíssimas, como Garibaldi, por exemplo, né, Victor Hugo e outras personalidades, que, na verdade, discutiam as bases para uma paz na Europa, né? Como que eram essas reuniões? Porque eu lembro que tinha uma época que eu imaginava que eram uns estádios lotados, assim, cheio de gente. Não, em Aí geral depois eu eram... fui descobrir que era coisa parecida com o que é hoje, assim. Na verdade, naquela época ali eram uns salões, assim, né, relativamente grandes. Imagina que nessa situação, nessa reunião aqui, tinha umas 1.500 pessoas, né? Então era um salão mais ou menos grande. É maior do que hoje. Então. E em geral naqueles modelos de assembleia, né? E com fala pública no púlpito, assim. Então não era muito uma assembleia em círculo ou qualquer outra coisa assim, era um monte de gente assistindo e algumas grandes personalidades ali falando e defendendo as suas propostas, né? O Bakunin vai ter uma participação importante ali, né, nesse espaço que era um espaço majoritariamente de burgueses progressistas, democratas ali, europeus e um contingente minoritário de trabalhadores, e ele vai se tornar membro da Liga da Paz e da Liberdade, né, que se constitui nesse congresso, se forma um comitê central dessa Liga e o Bakunin vai fazer parte, né, não só da Liga, mas também desse próprio comitê central, né. Uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, tem um outro livro do Bakunin que é conhecido, editado aqui no Brasil há muito tempo, Federalismo, Socialismo e Antiteologismo. Esse texto é a proposta do Bakunin para tentar persuadir a Liga se tornar uma organização federalista, socialista e promotora do antiteologismo, né? O que vai acontecer entre 1867 e 1868 é que o Bakunin vai tensionar ali dentro, né, para essa proposta socialista. A ideia básica dele era que paz e liberdade só é possível com o socialismo, com a igualdade, né, e aquilo vai ter um impacto muito grande nos democratas, nos socialistas burgueses europeus, né, que vão ficar um pouco assustados com essa proposta. E no segundo congresso, já bem menor da Liga, no ano seguinte, em 1868, vai acontecer uma cisão, né, em função dessa proposta. Existe essa ideia do socialismo sendo colocado como base, existe já uma proposta por parte do Bakunin e de outros trabalhadores ali de que a Liga se aproximasse da Internacional, e aquilo ali dá um conflito e a maioria dos membros opta por se distanciar da proposta socialista, da própria Internacional, e um setor minoritário cinde, né, vai acabar saindo da Liga e desse próprio Congresso, e é essa base juntada, né, com um outro setor de trabalhadores que já militavam na Internacional, que vai oferecer as bases para a conformação da Aliança da Democracia Socialista, né, nesse mesmo ano de 1868, que a gente considera a primeira organização anarquista da história, né. A relação com a Internacional, que você pergunta, ela é uma relação que, do ponto de vista das organizações, ela nunca foi uma relação muito fácil, né? Porque a Liga, em função dessa discussão ali desse setor mais combativo dos trabalhadores, vai propor uma delegação para ir até um congresso da Internacional, vai propor uma aproximação, e a resposta da Internacional é muito dura. É o seguinte, olha, se vocês concordam que a centralidade é a luta dos trabalhadores e que nós temos que trabalhar pela causa da emancipação dos trabalhadores, vocês dissolvam esse congresso e essa organização e ingressem na Internacional, né? E a Internacional, vamos lembrar, ela havia sido formada, né, alguns anos antes, portanto ela já tinha uma certa história, mas o Bakunin tem várias hipóteses aí para isso, cada historiador tem a sua, né? Eu tenho algumas hipóteses aí também, mas o Bakunin escolhe não se juntar à Internacional num primeiro momento. Ele vai se juntar na Internacional só quando ele percebe que possivelmente vai dar esse racha aí lá no Congresso da Paz, né? Então ele se filia individualmente um pouco antes, depois, quando há essa cisão,
ele sai com esse grupo, se junta com outros internacionalistas e vão fundar a sua própria organização política, né? Ou seja, ele já tinha, né, desde essa época, e na verdade isso é algo que vem ainda do período eslavo, né, essa ideia de que não adiantava militar sozinho dentro do movimento popular, que era necessário uma organização, e foi isso que ele fez quando fundou a Fraternidade, e aí já anarquista, né, o ano de passagem dele para o anarquismo, do meu ponto de vista, é 1868, muito em função do processo de radicalização da Internacional, inclusive, e ele vai formar essa nova organização política para incidir aí no movimento popular que era coordenado internacionalmente pela Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, bom, vamos ouvir aí mais uma música do disco dos Senhores, o Balões de Ar. A música é Teorias Insanas, e aí a gente volta já para trocar essa ideia aí. Acorda cedo e faz um café, amargo como anda sua fé. Desacreditado ele vai seguir. Sensores de nicotina e o chão, rodando, apertando seu coração. Acende um cigarro pra não sentir que suas ideias não são em vão. Sua caneta é sua missão. Teorias insanas, sonhos revolucionários. E caiu foi onde ninguém foi, pra provar ao mundo ao contrário. Teorias insanas, sonhos revolucionários. E caiu foi onde ninguém foi, pra provar ao mundo ao contrário. O mundo não é como ele pensou, escreve os caminhos por onde passou. Espera que um dia alguém vai entender. Outro cigarro se deita no chão, mais uma obra nasceu no porão. E nada que faça pode perder. Que suas ideias não são em vão, que tudo que fez não se escorra das mãos. Teorias insanas, sonhos revolucionários. E caiu foi onde ninguém foi, pra provar ao mundo o contrário. Teorias insanas, sonhos revolucionários. E caiu foi onde ninguém foi, pra provar ao mundo o contrário. Suas ideias não são em vão, sua caneta é sua missão. Teorias insanas, sonhos revolucionários. Que caiu foi onde ninguém foi, pra provar ao mundo o contrário. Teorias insanas, sonhos revolucionários. E caiu foi onde ninguém foi, pra provar ao mundo o contrário. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está aqui com o Felipe Correia trocando uma ideia sobre a obra e a vida do Mikhail Bakunin. E a gente acabou de ouvir o som dos Senhores, Teorias Insanas. Você estava falando aí aqui antes de entrar na música sobre a Internacional, sobre como surgiu a corrente anarquista, né, que a gente conhece hoje. Como que foi a atuação do Bakunin na Internacional? E fala um pouco mais também sobre a corrente anarquista, né? Porque hoje a gente olhando de longe parece que é um negócio muito consolidado e naquela época não era. Então como que ele começou a usar o nome, como que ele juntou as pessoas para criar essa corrente? Cara, a Internacional, ela foi preparada entre 1862 e 1864, né, que é o ano de sua fundação, e ela foi obra, né, dos trabalhadores franceses e dos trabalhadores ingleses, né? Algumas vezes a gente ouve falar que foi o Marx que fez a Internacional, mas o Marx ele foi convidado,
né, na ocasião dessa fundação, e o papel fundamental para a construção dessa primeira Organização Internacional dos Trabalhadores foi dos franceses e dos ingleses. Os franceses, em sua maioria, mutualistas, discípulo do Proudhon, que a gente falou agora há pouco, e os ingleses, chamados de trade unionistas, que era um tipo de sindicalismo mais reformista, imediatista ainda, pouco combativo, pouco transformador, mas muito importante do ponto de vista da tradição de lutas inglesa. Até né? hoje, né? Lá é bastante... tem essa tradição, né? Tem sim. É uma tradição sindical que a gente poderia dizer que é anterior ao sindicalismo revolucionário, né? O anarcossindicalismo também, mas justamente tem essa característica, um movimento anterior, um movimento muito significativo, mas um movimento que se pretendia uma ferramenta para essas mudanças de curto prazo, para esses enfrentamentos mais imediatos, né, dos conflitos que estavam colocados ali. Então a Internacional ela é fundada em 64, ela vai viver nesse período aí de 1864 a 1872 um período de permanente radicalização, e ali dentro tem um papel muito importante do sindicalismo que vai sendo criado, né? A gente tende a interpretar a Internacional não só como berço do anarquismo, mas como berço do sindicalismo revolucionário. Então é ali dentro que nasce esse tipo de sindicalismo, é ali dentro que se conformam os primeiros setores ali do movimento socialista de maneira mais consolidada, e a gente vai poder interpretar o anarquismo como parte de um dos setores que emerge ali, principalmente entre 1867 e 1868, que é um setor que a gente chama de coletivismo, e aí a gente vê o anarquismo como uma das forças, aí possivelmente a força mais importante do campo coletivista, né? Então, em primeiro lugar, o que estava acontecendo na Internacional nesse período de 64 a 72? Primeira coisa, tentativa de organização de base, né? Então você tinha um início de tentativa para organizar os trabalhadores, para conformar aquilo que seriam os primeiros sindicatos, né? As primeiras seções da Internacional. E, por outro lado, você tem a realização de congressos, que eram esses espaços onde os trabalhadores faziam os seus acúmulos, né? Então, a Internacional nasce em 64 ali com uma proposta relativamente moderada, vai ter um congresso em 66 em que ela discute e valida os seus estatutos, né? E depois ela tem congressos aí, em geral, anuais, né? 67, 68, 69, e ela vai se radicalizando nesse período, não por obra dos militantes que estavam ali intervindo, mas muito em função do contexto, né? Houve todo um processo de greves ali, principalmente no ano de 1868, que vão contribuir muito com essa radicalização da Internacional, né? A partir de 1868, a Internacional é um organismo já bastante radicalizado, em que esse tipo de sindicalismo de intenção revolucionária já existe, né? E já exerce uma certa influência em vários países, né? O Bakunin integra essa Internacional em 68, nesse momento de radicalização, e ele compõe, né, um determinado setor ali que vai acabar sendo fortalecido por ele, né? É importante a gente tentar entender também, nesse período aí de 64 a 72, as forças em jogo. Sempre houve uma tensão ali dentro entre um setor que a gente pode chamar de anti-autoritário, né? Um setor libertário, como vai ser chamado depois, e um setor centralista, ou um setor que se chamou depois no universo libertário aí de autoritário, né? Qual era o conflito que estava colocado, né? Sempre, do ponto de vista das seções, do volume de trabalhadores, esse setor federalista, anti-autoritário, ele foi maior, né? Até 1867 ele era mutualista de tipo proudhoniano, e depois, a partir de 67, 68, ele vai ser coletivista, né? E o outro setor, ele vai ser um setor centralista, encontrando espaço em algumas seções, né? Algumas delas, em geral, mais reformistas, né? Como, por exemplo, a seção inglesa, depois a pequena seção alemã, entre outras, mas o Conselho Geral, né, que era no início um organismo administrativo,
que era onde exatamente atuava o Marx, ele vai ser ao longo do tempo um dos grandes representantes dessa corrente. Então esse conflito entre centralistas e federalistas, ele vai ser também um conflito entre as bases e a direção, ou o organismo que se pretendia diretivo na associação. O Bakunin ingressa nesse setor federalista, né, e ele vai ser uma das grandes figuras, se não a principal, desse coletivismo que emerge aí de 68 para frente, né? Então, o anarquismo, a gente poderia dizer que ele é filho desse coletivismo da Internacional, e ele já atua desde o seu primeiro momento nessa chave dupla, né, da organização em dois níveis, ou dualismo organizacional, como a gente vai chamar, que é, por um lado, na aliança, né, com os militantes ali que a gente poderia chamar de anarquistas, e, por um outro lado, promovendo uma estratégia de massa que a gente vai chamar, né, a posteriori de sindicalismo revolucionário. É dessa forma que o anarquismo aparece ali dentro da Internacional. Agora o momento Nelson Rubens. Você sabe se foi um anarquista mesmo que compôs a Internacional, a música? Cara, eu não sei exatamente quem foi que fez a composição. Eu sei que, se não me engano, quem traduziu para o português foi um anarquista, e eu não conheço exatamente se houve essa... Quem foi o autor, você sabe, não? Não faço ideia. Eu já ouvi fofoca aí que era agora. Vou procurar, que eu não o conheço. Que é? Não conheço não sei quem é o autor da música. Pô, aí, ó, tá vendo? Você não é bom de fofoca. Não estou sabendo. Mas então pode-se dizer que o Bakunin foi o primeiro... Quem criou o anarquismo mesmo, então? Nesse Então, ponto cara, de vista? eu tenho uma interpretação que Porque tem uma galera que diz que foi o Proudhon e outra que diz que é o Bakunin, né? Então... eu vou falar que não foi nenhum e nem outro. Porque, na verdade, eu trabalho com essa chave da nova história aí do Thompson, dos anos 70... que vai dizer o seguinte, né? Nenhuma das grandes ideologias, das grandes correntes políticas foi obra da cabeça de um ou outro pensador, né? Eu tendo a ver que o Bakunin, assim como o Proudhon, o Marx ou qualquer outro, né, eles expressaram, né, um determinado movimento concreto que existia e contribuíram com a sua produção prática, intelectual, para a fundamentação dessa própria corrente, né? Então, eu tendo a ver o Bakunin muito mais como uma pessoa que essa experiência coletiva e que vai ter uma contribuição ao mesmo tempo muito grande, né? Para mim, o anarquismo, ele não sai da cabeça do Bakunin nem de qualquer outro, ele sai de uma expressão, de um setor ali do movimento socialista, do movimento popular internacional, e ele vai ser pensado, ele vai ter uma contribuição importantíssima do Bakunin. Mesma coisa com o Proudhon, né? E é por esse motivo que eu não entro muito nessa discussão. Para mim, o Proudhon não é anarquista, não necessariamente por uma questão de ponto de vista, mas por uma questão histórica, porque não tinha outras pessoas expressando aqueles pontos de vista. Ele expressava muito mais algumas lutas ali, como, por exemplo, dos trabalhadores da seda de Lyon e um determinado setor do movimento operário, mas aquilo não teve uma continuidade ideológica do ponto de vista dessa maneira de ler a história de baixo para cima, né? Então, eu colocaria o Bakunin não como o criador do anarquismo, mas como a primeira figura de destaque do anarquismo que contribui de maneira determinante para que o anarquismo apareça e para que ele continue na história, né? Olhando a história do anarquismo de hoje para trás, né, ele foi o principal personagem, do meu ponto de vista, dessa primeira fase, e quem vai ser depois o segundo grande personagem, com maior influência internacional, vai ser o Kropotkin, né? Bom, vamos ouvir aí mais um som do disco dos Senhores. Essa música é muito bonita, eu gosto muito dela. Aliás, eu gosto muito desse disco, um dos melhores discos dos últimos anos. Punk, né? Porque os outros eu não conheço, o que eu mais ouço, né? E então vamos ouvir aí o som Corpo no Ar, e aí a gente volta. A gente pode até pesquisar. Se deitou às 10, mas continuou. De olhos abertos viu o sol nascer. Acho que o tempo vai te enlouquecer. Toma um banho gelado e pode guaraná. Descomprimido Xanadrim pra aguentar. Acho que o tempo não vai te curar.
bateu, segurando seu corpo no ar. Hoje é sua vez de se enforcar. Mas quando chega a chuva, você se sente tão só nas ruas. Dúvidas andando pelas ruas, você se sente tão só. Ao se lembrar dos erros que cometeu e das lágrimas do olhar da garota que te escolheu, agora é tarde pra voltar. Mas quando chega a chuva, você se sente tão só nas ruas. Dúvidas andando pelas ruas, você se sente tão só. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje eu tô aqui com o Felipe Correia trocando uma ideia sobre o Mikhail Bakunin. Outro episódio também que a gente conhece bastante, que todo mundo fala quando se fala em anarquismo, é sobre a Comuna de Paris. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre a Comuna de Paris e também outra correlação da IT, que foi a polêmica do Marx com Bakunin, a exclusão dele, que é outra coisa que se fala bastante. Então, cara, houve uma disputa ali, quando se fala na disputa do Marx e do Bakunin, né, muito mais uma disputa de dois setores do movimento, né, um deles é representado ali pelo Bakunin, depois vai ser chamado de anti-autoritário, que tinha como foco essa ideia de construir um sindicalismo de base, revolucionário, socialista, que pudesse promover não só ganhos de curto prazo, mas também uma transformação de longo prazo, ou imediata, revolucionária, vamos dizer assim, né? E um outro setor que era encabeçado ali pelos centralistas, que tinha uma ideia de utilizar o Estado como meio de mudança. E diferente dos leninistas, que mais adiante vão propor uma utilização revolucionária do Estado, pelo menos na minha leitura, esse setor tinha muito de promover disputa de eleições, aproveitar os países ali que estavam tendo aberturas democráticas para fazer as disputas no parlamento e etc. Então, essa diferença de como entender o Estado realmente marcou a disputa entre esses setores da Internacional. E a Comuna, ela veio para colocar, né, ela surpreende todo mundo, ela acontece em março de 1871 e basicamente os trabalhadores parisienses vão, por meio de uma insurreição armada, tomar o poder da cidade por 72 dias, né, conseguindo ali estabelecer minimamente aquela que foi considerada por muitos a primeira experiência socialista ali do século XIX, né? A Comuna vai ter uma influência em toda a Europa, ela vai receber um apoio da Internacional, não sei se as pessoas sabem aquele texto A Guerra Civil na França, do Marx, na verdade ele foi redigido pelo Marx, mas aquilo ali era um comunicado da Internacional de apoio à Comuna de Paris, né? Existe ali uma figura central na Comuna de Paris, que é o Eugène Varlin, que ele era um federalista da Internacional, muito próximo do Bakunin, e o Bakunin vai olhar aquele fenômeno como um fenômeno que justamente confirmava suas teses, ou seja, uma iniciativa socialista que desde o primeiro momento abolia o Estado, né? Agora, infelizmente, né, nós sabemos que a França, que estava derrotada ali pela Guerra Franco-Prussiana, acabou se juntando com os alemães e ambos massacraram a Comuna de Paris, né? Foi um banho de sangue, e essa repressão ela não se restringiu à França, ela acabou avançando por toda a Europa, né? E isso teve um impacto grande na Internacional, porque a Internacional, portanto, a partir da Comuna em 1871, ela não teve condições de fazer
os seus congressos, né? E isso acabou oferecendo o contexto para que essa disputa da Internacional tivesse um encaminhamento que, a meu ver, ele foi um encaminhamento muito mal direcionado e encabeçado pelo Marx, né, dentro do Conselho Geral. O que acaba acontecendo é que o Conselho Geral, sob a influência do Marx, convoca não um congresso, mas uma conferência em Londres em 1871, nesse mesmo ano, mas com um convite muito restrito, né? Ou seja, poucas pessoas foram convidadas, aquela conferência tinha pouquíssima representação da base, e eu não sei até hoje o que o Marx pretendia com isso, mas o que ele faz nessa conferência? Ele pega uma questão que era uma polêmica latente desde a fundação da Internacional, que era como lidar com essa questão do Estado, dos partidos políticos, e ele passa uma resolução ali, em 71, que é a mesma resolução do Manifesto Comunista, de que era um dever da classe trabalhadora produzir o partido da classe, né, ou seja, a transformação da classe em partido da classe, e a tomada do poder político, né, que era uma outra tese que estava presente ali desde o manifesto, né? Eu não concordo definitivamente com essa tese de que a Comuna de Paris fez do Marx um Marx libertário, anti-Estado. Depois, se as pessoas tiverem interesse, eu posso também indicar um pouco de material sobre isso, mas o fato é que essa medida deu uma crise profunda da IT, né? Ou seja, as seções, quando viram que isso ocorreu, com essa decisão vinda de cima para baixo, começaram a se rebelar, algumas protestando, outras já inclusive deixando a Internacional, e o Congresso, que conseguiu se reunir, né, em Haia em 1872, na verdade vai reproduzir um pouco o que foi essa Conferência de Londres, né, já com também uma delegação super restrita. Os italianos, por exemplo, muito críticos do processo, resolveram não participar. E o que acontece, né, é até interessante, porque esse congresso formaliza a expulsão do Bakunin e do James Guillaume, que era um outro aliancista, um outro internacionalista muito importante, aí, figura de proa do anarquismo da primeira geração. Eles vão ser expulsos, um outro aliancista, que é o Schweitzer-Gebel, ele vai bater na trave ali, não vai ser expulso. Mas o que acontece com essa expulsão, na verdade, é que o Conselho Geral expulsa praticamente a base toda da organização. Tanto é assim que, dali para frente, essa Internacional, que deriva ali da Internacional centralista, ela praticamente morre, ela vai ficar quase que sem atividades, e ela declara sua morte, né, formalmente em 1876. Por outro lado, assim que o Bakunin e o Guillaume são expulsos da Internacional, eles vão criar imediatamente uma outra Internacional, a Internacional chamada de anti-autoritária, que para mim é a legítima continuadora da Internacional, e que vai continuar existindo nos próximos anos. O Bakunin permanece nela até 1874, quando ele está muito doente, já com a vida toda complicada. Ele vai viver os 2 últimos anos da vida dele, aí de 74 a 76, numa dificuldade extrema, né? Para você ter uma ideia assim, dessas curiosidades, tinha uma época que as dores no corpo eram tantas que ele dormia em pé, assim, inclinado em cima da mesa, né? Com muitas dores, operários ali e outras pessoas tendo que cuidar dele, que ele já não conseguia viver a sua própria vida e etc. E finalmente ele vai falecer, né, ali na Suíça, no ano de 1876, onde ele permanece enterrado até hoje. Bom, então vamos ouvir aí mais uma música. A música é meio sugestiva dos senhores, que chama Traição de Carlos. E aí a gente volta para finalizar aqui essa conversa. Legal. Acreditar, alguém o delatou, fizeram por dinheiro, dizem que foi Carlos, seu maior companheiro. Todo mundo quer saber por quê, se for por dinheiro ou por poder. Não importam seus motivos, nada vai mudar o que foi dito.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. A gente acabou de ouvir mais uma música dos Senhores, dessa vez era Traição de Carlos. E agora a gente chegou aí para finalizar. Queria agradecer muito aí ao Felipe por vir trocar essa ideia sobre o Bakunin, baita conteúdo aí. E queria deixar o espaço para você divulgar aí o Ita, Cabe ou alguma coisa que você quiser. Porra, eu que agradeço. Para mim é um prazer falar aqui no Desobediência Sonora, falar para Antena Zero. São iniciativas que eu acho que são muito importantes, né? Então eu agradeço aí o convite e fico à disposição sempre para outras solicitações. E divulgo aqui, para quem tiver interesse aí no campo mais da pesquisa, da história, da teoria, né, o Instituto de Teoria e História Anarquista, é só colocar esse nome na internet ou ver o link aí que está aqui na descrição do vídeo, e vocês podem acessar textos, pesquisas e outras coisas. E para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre militância anarquista, né, atuação, organização política, organização sindical, de bairro, de estudantes, etc., eu sugiro que acesse o site da Coordenação Anarquista Brasileira, uma coordenação que está presente aí em vários estados do país e que articula, né, um anarquismo profundamente vinculado às lutas populares, para tentar articular uma certa resposta a esses tempos aí que, como você bem falou, são tempos sombrios do presente. Então é isso aí, muito obrigado, valeu. Valeu, Felipe. E quem quiser ouvir o programa todo Desobediência Sonora, todas as quintas-feiras às 18 horas na antenazero.com, sempre tem um programa inédito. E para quem não conseguir ouvir, entra no nosso site desobedienciasonora.milharal.org, lá tem todos os programas, todos os links de como acessar, iTunes, YouTube e tudo mais. Ou também no Mixcloud do Antena Zero, que tem toda a programação para escutar depois da Rádio Antena Zero. Valeu!